Olá, boa noite a todos. Eu sou Milene Couras e agora a gente vai conversar com o Dr. Davis Ferreira, virologista da UFRJ, e a gente vai conversar sobre o Covid-19. Apesar daqui na chave da questão, a gente procurar sempre falar sobre ansiedade, saúde mental, saúde emocional. A gente também quer trazer informações para vocês. E aí, hoje a gente vai contar com a colaboração do Dr. Davis. Só um momentinho para a gente ver aqui. Professor Davis, por um acaso você está entrando pelo computador? Se for, eu preciso que você entre pelo celular, porque está aparecendo aqui como se eu não pudesse te convidar para participar. Eu não sei se eu esqueci de falar essa informação antes. Enquanto isso, é bom que o pessoal vai entrando aqui para participar. A gente teve vários comentários, muitas pessoas, né, comentando sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Dr. Davis. Só mais um momentinho, pessoal. Olá, Marcelo. Tudo bom, Sandra? Sara, Tereza. Bastante aqui entrando. Não, opa, agora não. Deixa eu só ver. Agora sim. Já aceitou aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Computador, realmente. Tudo bom. Eu imaginei, semana passada a gente teve um probleminha desse. E aí a gente esqueci de falar com você antes sobre isso. Pelo computador a gente só consegue assistir a live, não consegue participar Tá ótimo. como convidado. Então, o Dr. Davis está aqui para conversar com a gente sobre Covid-19. Antes da gente começar as perguntas, que são muitas perguntas, será que você podia te apresentar para quem está assistindo a gente? Ô, Milene, eu sou, né, Davis Ferreira, eu sou virologista, né, trabalho há mais de 20 anos com vírus, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e tenho trabalhado com antivirais bastante tempo e tenho colaborações também com o exterior, com os Estados Unidos, em várias áreas. Trabalhei minha vida toda muito com arbovírus, que é dengue, zika, chikungunya, esses vírus que a gente está acostumado a andar por eles, né? E agora, né, na questão do coronavírus, eu também faço parte do grupo de trabalho que foi formado pela UFRJ, né, para dar assistência ao coronavírus e falar de todos os assuntos e aspectos. É um grupo multidisciplinar que a gente tem abrangido o coronavírus e tentar responder um pouco, não só a comunidade da UFRJ, mas também a população sobre essa pandemia, né, que eu não sei, às vezes as pessoas têm muita vontade de ter respostas definitivas, né, mas a gente está aprendendo a cada dia, né, então, e eu vou tentar fazer o melhor para ver se eu consigo acalmar um pouco os corações aí do outro lado e ver se a gente consegue dar um pouco de respostas, né? É verdade. A gente sabe que é tudo muito novo, né? Todas as descobertas, tem muita coisa em estudo ainda, mas a gente tem dúvidas, se tiver algumas que puderem ser respondidas, já vai ajudar bastante Sem dúvida. a acalmar mesmo. Uhum. Então, só para poder falar, muitas pessoas comentaram sobre na divulgação que a gente fez. Ó, a Tereza Galvão já está falando aqui que está com saudades. Cláudio Agualusa, várias pessoas comentaram aqui, Jaque Maria, todos ansiosos, já contando com a sua participação para poder saber, falar mais um pouquinho sobre Uhum. Covid-19. A gente está aqui agora vivendo, né,
um período de uma expectativa de retorno das atividades presenciais, né? E aí, assim, você poderia começar falando assim, quais são as consequências que o retorno das atividades presenciais podem causar? Tá bom. A gente sabe que esse vírus é um vírus transmitido por via aérea, né? Respiratório principalmente. E a gente tem visto também, todos já sabem, que um dos principais fatores que aumentam a disseminação é a aglomeração, né? Então, por Sim. isso que vieram todas essas regras, que nós vamos dizer assim, né? O distanciamento físico ou social, enfim. Isso é importante. A gente tem que entender que a gente está aprendendo, como eu já falei, aprendendo com esse vírus todos os dias, né? Então, muita coisa que eu posso falar para vocês hoje, daqui a semana que vem, a gente fala, ó, tivemos informações novas. Mas, quando a gente não conhece um inimigo, vamos dizer assim, a gente tem que usar cautela, né? E a cautela que a gente tem usado é o que a gente já sabe, ou seja, evitar aglomerações é muito importante, né? Esse distanciamento social, o uso de máscaras e tal, que a gente pode depois falar sobre isso também, né? Então, quando a gente começa a voltar às atividades, quando eu falo voltar às atividades, depende muito das atividades. Por exemplo, nós sabemos que atividades em locais fechados são mais perigosos e aumentam a disseminação, né? E isso a gente coloca restaurantes mais fechados, ou bares onde tem mais aglomeração, igrejas, por exemplo. Igrejas têm sido um fator de transmissão de vírus muito grande em vários países, não só por estarem em aglomeração em locais fechados, porque as pessoas gostam realmente de se abraçar e tal, ficar mais próximos. Uhum. Então, essas atividades são atividades que eu diria assim, mais perigosas e tem que ser voltadas, né, ou relaxadas com mais cautela, né? Atividades onde nós estamos ao ar livre são menos perigosas, porque existem talvez dois fatores que a gente possa colocar na nossa mente em relação à transmissão do vírus. O primeiro é a quantidade de vírus em que a gente é exposto, que a gente chama de carga viral ou inóculo. Ou seja, se eu estou conversando com uma pessoa infectada, essa pessoa pode estar expelindo partículas virais. Se eu estou num lugar fechado, a concentração dessas partículas vai ser maior. Se eu estou num lugar aberto, pelo fluxo de ar ou um local ventilado, essa concentração já diminui. Outro fator bastante importante é por quanto tempo que eu fico exposto ao vírus. E conforme, então, assim, Ah, essas duas coisas, eu sou exposto por muito tempo, a concentração alta, eu vou aumentando a possibilidade, a probabilidade de ser infectado, né? Então, o relaxamento, ele vai depender do tipo de atividade e a gente está... Uma coisa muito importante, Milene, que quando a gente faz uma decisão errada, que a gente vamos ah. voltar atrás. O que que acontece? Qual é o nosso termômetro? São pessoas que vão para o hospital graves e, infelizmente, pessoas que vão a óbito. Por isso que a gente quer errar o mínimo possível com relação a tomar essas medidas de relaxamento. É verdade. Só comentando essa questão de voltar atrás, hoje foi divulgado que o Distrito Federal está com 100% dos leitos públicos lotado. E eles tinham, no final de maio, se eu não me engano, reaberto, né? E agora estão com todos os leitos públicos lotados e aí provavelmente vão ter que voltar atrás, né? Tem, porque a gente é a única coisa que a gente sabe que funciona é distanciar as pessoas, infelizmente, né? Não é para trazer medo excessivo desse vírus, mas nós estamos vivendo uma história, né? E minha esperança é que a gente aprenda com essa história para outras pandemias que possam vir ou epidemias. O povo tem que aprender um pouco mais a obedecer às regras, né? A gente vê que muitas dessas regras funcionaram muito bem mais rápido em certos países que já estavam acostumados
a passar por isso, como Coreia do Sul, por exemplo. Pessoas já usavam máscaras naturalmente, isso já era da cultura, né? E uma organização um pouco melhor. Então, espero que a gente também vá aprendendo quanto a isso, mas o que a gente tem que fazer hoje é o que a gente sabe, relaxar e ter uma vigilância. Se começar a aumentar o número de casos, tem que pisar no freio novamente, infelizmente. Já está entrando aqui perguntas, e uma das perguntas é até sobre o que eu vou te fazer, porque assim, muitos países liberaram primeiro as aulas presenciais para as crianças pequenas, e depois só que para outras atividades, né? Por exemplo, academia, bar, restaurante. Aqui no Brasil está fazendo o contrário. Por que aqui está sendo diferente? A gente tem que ver uma coisa, cada país ou cada nicho vai ser diferente, né? Por exemplo, o Brasil é um país com características muito diferentes de países da Europa, por exemplo, né? Tanto culturalmente, a forma que as pessoas são mais próximas uma das outras, mas e dentro do Brasil a gente tem pequenos Brasis também, é um país muito grande, né? Então, isso vai depender de cada. Eu acredito que dentro do Brasil mesmo a gente vai ter diferentes formas de relaxamento também, vão em ordens diferentes também, tá? O problema das crianças, aliás, não tem problema com as crianças, né? A gente tem visto, isso é bom. As crianças, elas têm sido, quando são infectadas, a grande maioria das crianças não apresentam sintomas ou sintomas leves, praticamente sem sintomas. E a gente não sabe muito bem ainda, a gente está investigando, mas a questão é que essas crianças, elas podem, quando são infectadas, levar esse vírus para casa, né? A gente sabe que o assintomático, embora ele apresente um grau menor de transmissão do vírus, ele pode infectar, né? Então, isso houve sempre essa cautela com as crianças, né? Mas na realidade as crianças não são vilãs nessa história toda, não, né? Agora, a questão das aulas são os pais que vão levar de trânsito, muitas vezes ônibus, são os professores ou funcionários da escola, que muitos deles têm comorbidades também. Então, alguns locais, dependendo do cenário que eles... O nosso sinal oscilou um pouquinho. Tá vendo? Deixa eu ver se a gente vai voltar. Deu uma ligeira cortada na sua fala quando você falou que as escolas estariam mais ou menos no mesmo nicho, só que aí não deu para a gente ouvir a comparação. A internet está um pouquinho, oscilando um pouquinho, mas vamos ver se a gente já restabelece. Oi, professor. Acho que agora voltou. Eu só não tô te ouvindo, ficou sem som. Eu não te escuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e colocar de novo na live. Você não tá me ouvindo? Deixa eu remover e vou botar ele de novo. A gente está conversando com o Dr. Davis Ferreira. Só um momentinho. Ele é professor da UFRJ, virologista, tá aqui. Perfeito. Oi. Tá me vendo? Desculpa, alguma coisa aconteceu aqui que eu te perdi totalmente. Não, a internet é oscila mesmo. A meu ver, então, as escolas estariam no mesmo patamar de locais de aglomeração, né? A gente sabe que vários vírus respiratórios, esses vírus são disseminados como a gripe ou resfriados na volta às aulas, né? Então, há esse cuidado e depende muito da visão do pessoal da área de saúde, né, que controla que está controlando essa volta gradual, né?
Sim. O André Abraobial, não sei se eu consegui falar certo o sobrenome Aham. dele, ele perguntou sobre todos os cuidados assim que a gente tem tido, né? O uso de máscara, álcool em gel, aferição da temperatura, isso. E em relação às escolas, como é que seria? Porque ele pergunta assim sobre a ventilação natural. Muita sala de aula é fechada, né? Tem escola que não tem janela ou então ar-condicionado. Como é que seria isso? Qual seria o mais indicado? Olha, eu tenho para mim que a gente vai ter que adaptar um pouco isso, sabe? A, a gente tem visto locais que têm voltado em outros pontos, não só do país, mas fora também, de ficar com as portas, se possível, portas e janelas abertas. O importante é uma renovação do ar. Isso diminui muito a quantidade, a possibilidade de disseminação do vírus. É uma renovação do ar periódica. Então, algumas pessoas colocam, por exemplo, ventiladores na porta, deixa a porta aberta, abre. Então, eu acho que cada local, cada escola vai ter que estudar o seu local de reunião, né? Se possível, distanciar um pouco mais os alunos. Olha, eu sei que eu estou fazendo, falar é fácil, né? Eu sei, mas estou falando para vocês O o mundo ideal, né? ideal, né? A gente sabe que na luta, há muitos anos atrás, contra a tuberculose, a gripe espanhola, escolas foram montadas do lado de fora, né? Mas o importante é tentar ventilar o máximo possível o local para que haja uma renovação do ar. A higiene pessoal, a máscara, isso é muito importante. Isso é mais difícil para crianças, por exemplo, né? Crianças menores. Mas adolescentes, é importante eles saberem da importância do uso de máscara, da higiene pessoal, das mãos. Agora, se eu estou com a minha mão suja, isso não é para me alarmar. O importante é eu evitar colocar a mão no rosto. Então, tudo isso tem que ser reforçado e reforçado e reforçado para isso virar cultural para a gente, né? E é claro, cada local vai ter que avaliar como que eu posso deixar o ar dentro da minha sala mais renovável e se eu tenho condições de espalhar um pouco mais os alunos para que eles não fiquem muito aglomerados. Uhum. Nashaev pergunta aqui: se os assintomáticos também transmitem, adianta a aferição de temperatura como critério para a entrada em shoppings ou em outros locais? Olha, essa é uma das formas de ver, mas realmente não é a principal, não é a forma mais efetiva, né? O ideal é as pessoas saberem. Se você estiver se sentindo mal, e não é só uma febre, ou nem que seja, porque a gente tem visto que os sintomas da Covid-19, eles têm, algumas pessoas têm que falar, mil e um sintomas, né? Cada um tem sentido coisas diferentes, a gente está até enjoo, dor de cabeça, uma tosse que você não sabe de onde vem, dor no corpo, né? Dor nas juntas, dor no estômago, tudo isso, se você estiver sentindo alguma dessas coisas, não vá ao shopping, né? Porque não é realmente, você está certo, não é a aferição de temperatura que vai falar se você tem ou não. Vão pegar aquelas pessoas que estão com febre, claro. Mas existem Sim, várias outras pessoas que têm outros sintomas que não são febre, que estão infectadas. Então, o importante é você, né, a população, saber, eu não estou bem, ou ainda mais, dentro da minha casa, e eu, então, se tem alguém que não está bem, parece que pausou um pouco aqui, mas é. Quando você deu uma se deu oscilada para de novo na responder. internet, só no finalzinho que cortou quando você falou assim, que se tem alguém dentro da sua casa que não está bem, né, que não está 100%, então para que todos evitem circular, é isso? Sim, claro, se todo mundo tiver essa consciência, então eu não preciso fazer a aferição da febre, porque a febre eu estou pegando um sintoma desses. Aham. Então,
mais uma vez eu volto para a responsabilidade de cada um para a gente conseguir vencer essa pandemia. É, o André pergunta aqui como será verificada tecnicamente a efetividade dessas ações, né, de afrouxamento do isolamento. Isso essa é outra pergunta interessante, porque o ideal, André, seria que a gente estivesse fazendo testagem em massa, né? O PCR em que você vai pegando as pessoas aonde elas estão e testar para o PCR, que é assim, você detectar o vírus na pessoa, para você saber o número verdadeiro de pessoas infectadas e aonde estão essas pessoas infectadas. Hoje, a gente só sabe das pessoas infectadas, as que estão no hospital, ou o número de óbitos. Então, a vigilância, que é o que você falou, que é muito importante, né? Mesmo nas escolas ou em qualquer outro lugar, tem que ter, onde as pessoas vão diariamente, tem que ter uma medida, por mais básica que seja, fala assim, ó, as crianças, ó, os pais têm que ter um número para ligar para a escola, meu filho está passando mal, ou hoje eu não estou me sentindo bem, ó, eu não vou trabalhar hoje que eu não estou me sentindo bem. Então, essa vigilância, ela tem que ser constante, já que nós não temos como testar a população toda. O Brasil é um dos países que menos testa a população, a gente só testa quem está doente. Então, isso para a gente é muito prejudicial, porque a gente não sabe muito bem quantas pessoas estão infectadas, inclusive os assintomáticos. Então, eu chamo isso um pouco de miopia, né, da epidemiologia, porque a gente só vê o que está na nossa frente, assim, o que a gente está vendo mesmo. A gente não vê um quadro geral mais longe, infelizmente. Então, essa vigilância é importante também. Toda escola o locais de trabalho tem que ter, ó, se você tem que ter essa diretriz. Se a sua criança, outra coisa, liga para mim, porque a escola, por exemplo, ela vai poder falar, a gente está com foco de infecção. Quanto mais cedo parar, melhor, mais a gente evita a disseminação. Uhum. Assim, você já falou algumas coisas, mas aí, por exemplo, teria algumas questões que você destacaria como sendo a forma mais segura para retomar as atividades presenciais? Existe o ideal, né, Lene? Eu sei que a gente que trabalha com saúde pública, a gente visa a saúde pública, né? Ou seja, a saúde da população. Né? A gente sabe que a parte mais política, econômica, eles têm outros objetivos, eles têm que levar outras coisas pesar nessa balança. Né? Mas o ideal realmente é que a gente fique olhando para essa curva e tem um fator que a gente chama de R, que é o quanto cada pessoa infectada pode transmitir o vírus para outras pessoas, para quantas pessoas mais. O ideal seria que a gente tivesse um nível de transmissão muito baixo para voltar às atividades. Né? Mas eu sei, Aham. eu entendo que há um fator econômico muito grande aí, e quem tem que tomar essas decisões, eu sei que é uma pressão muito grande, né? Mas o ideal mesmo seria voltar a retornar às atividades quando o nível de transmissão fosse baixo. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, se voltar às atividades, é importante a população seguir direitinho as regras, como a gente vem falando. Né? Se cada um seguir direitinho as regras, por exemplo, Milene, se eu uso máscara, estiver infectado, eu vou proteger a pessoa que está na minha frente, que possivelmente que pode ser vulnerável. Então, são duas vias, mas é muito mais eu protegendo a outra pessoa do que eu me proteger, porque muitas pessoas falam, eu sou jovem, eu sou forte, eu tenho pouca chance, se eu for infectado, eu vou ter uma doença leve e vou ficar protegido e tal. Só que esse é um pensamento hoje que a gente tem que tirar, é um pensamento muito egoísta, porque se eu for Ah, infectado, eu vou infectar pessoas que provavelmente estão passando por mim na rua ou no shopping e pode ser uma pessoa vulnerável. Né? Então, sim. é parte daquela cultura
que eu falei que a gente tem que mudar um pouquinho, né? Pensar nisso um pouco mais. É verdade. O Bruno comenta até aqui que ele faz doutorado e ele fica preocupado com o retorno das aulas por causa da aglomeração, porque são muitos alunos. E a Vanessa Zaqueu Né? pergunta se você acha que teríamos um cenário melhor se no início tivesse um planejamento junto com os agentes de saúde. Sim, a gente sabe que o planejamento e organização eles são muito importantes, né? Além que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente já está num país onde a organização do sistema de saúde, tudo isso já tem uma certa desorganização própria, né? Então, e a gente tem outros problemas também, né, no nosso país. Então, Sim. tudo isso, quando a gente tem uma crise, essa crise né? É claro que quanto mais cedo nós tomarmos medida, mais cedo a gente venceria esse vírus. Tem lei das medidas. Por exemplo, quando a gente fala de distanciamento social e impõe aquilo, a gente vai ver o resultado 2 semanas depois apenas. Quando a gente relaxa, Sim. as pessoas vão para o shopping, a gente só vai ver o resultado disso cerca de 2 semanas ou mais depois. E a gente não vê E aí, isso rapidamente, né? Então, é muito difícil a gente organizar isso, mas é importante. tô vendo assim, a gente só vai ter o resultado, né, por exemplo, abre os shoppings, a questão da quantidade de número de infectados, de pessoas internadas, a gente só vai ver 2 semanas depois. E aí, quando você toma medida, né, que você, por exemplo, resolve, então vou fechar de novo. Quanto tempo você consegue leva para você ter a situação normalizada novamente? Isso tem como, já tem alguma ideia? Olha, se a gente vê as curvas, como eu falo, né? Como a gente não faz teste em massa, a gente vai ver pelo número de pessoas, principalmente, que ficam doentes, né? Então, Sim. mas depois, quando a gente faz um estudo retrospectivo, né, vamos ver 2 semanas daqui para frente, fechou tudo de novo. A gente vai ver que estava o número de casos subindo, daqui a pouco tem uma queda. Essa queda é imediata. Só que a gente só consegue ver mais tarde, né? Então, a gente sabe que esse vai e vem é muito complicado para a população, é muito complicado para a cidade, é muito para o município, para o estado, esse vai e vem. Mas talvez, como tem acontecido com vários países, a gente e vários estados de alguns países também, como os Estados Unidos, esse vai e vem, ele vai ter que acontecer. E ele não acontece, infelizmente. Agora vamos parar, vamos começar a parar. Ele vem forçado. O número de casos aumentou muito, vamos fechar, né? Então, infelizmente, Perdi a sua voz. Oi, tá, voltou. qual parte que às vezes congela um pouco, Não, foi só né? na parte, Então, no infelizmente. infelizmente, a gente vai ter que conviver um pouco, talvez, com esse vai e vem, porque é o que a gente tem visto que tem acontecido com vários países. Mas esse vai e vem, ele acaba sendo forçado, não é alguma coisa que a gente faz por querer. Então, a gente relaxa. Vai chegar um ponto que a gente detecta um foco, o número está crescendo, infectados, os hospitais estão sendo afetados. Então, tem que fechar. Pode crer que quando o Estado faz isso, é porque ele teve que fazer realmente. É, né? O Vinícius Veiga, ele pergunta se você já conseguiu ver o vírus que causa a Covid-19 no microscópio eletrônico. Eu já vi coronavírus, não esse vírus especificamente, né, mas o pessoal fala de inimigo invisível, né, mas eu já vi
Aham. Oi, tá, tô te ouvindo. Tá, eu não sei se não sei se conseguiu me ouvir, né? Eu acho que tá oscilando um pouquinho a internet aí. Oi? Oi, oi, agora tá. Tá, mas Tá ótimo. esse vírus especificamente não, né? Eu já vi outros coronavírus, mas esse ainda está na minha lista. Tá ótimo. O Nashayev pergunta o que que o senhor acha do passaporte de imunidade baseado nos testes rápidos, se esses testes são eficazes. Olha, infelizmente ainda eles ainda estão dando um grande número de falsos negativos e não só isso, a gente ainda não entende muito bem a imunologia desse vírus, né? Por quanto tempo que os anticorpos ficam, como a gente não entende muito bem e a gente tem visto um grande número de falsos negativos, eu acho que aconteceu, as companhias elas correram muito para fazer esses testes, né? E a gente ainda não tem um teste que a gente possa colocar o dedo e falar: oh, esse teste aqui está muito bom em termos de especificidade, em termos de sensibilidade, né? Então, assim, vai colocar isso, mas a gente não sabe. A pessoa tem anticorpo agora, mas a gente não sabe se vai ter daqui a um mês, né? Ou a pessoa tem certeza que teve o vírus, mas deu negativo. Então, eu acho isso aí para mim ainda um pouco de loucura, né? Saber colocar em passaporte. Entendi. Então ainda não é garantido, por exemplo, se eu tiver Covid-19 hoje, não é garantido que eu vá ficar imune. Se eu ficar, de repente, é por só um período? Olha, esse é outro daqueles fatores dos estudos que a gente está ainda tentando aprender e a gente vai possivelmente só ver isso um pouco mais tarde, né? A história dos coronavírus, a gente vê que as pessoas infectadas, elas geralmente têm um pico de anticorpo, fica um pouquinho e esse anticorpo começa a cair, né? E depois a pessoa é exposta ao vírus de novo, tem uma resposta rápida de anticorpo. Eu tô te ouvindo. A sua imagem travou um pouquinho, mas eu continuava te ouvindo. Agora eu parei de ouvir. Tá, então tá bom. Então fica esse vai e vem de anticorpos, vírus, mas eu sumi ou você me pegou? Você, deu uma oscilada, Tá porque me no ouvindo? início tinha paralisado a sua imagem, mas eu te ouvia, depois parou de ouvir. Mas agora voltou. Tá, então a gente tem assim a história dos coronavírus, uma oscilação, a pessoa é infectada tem um pico de anticorpos e vai caindo, depois ela é infectada, exposta de novo, tem um rápido aumento de anticorpos, possivelmente pode ser isso que vai acontecer com esse vírus, né? Então, a gente Tô te ouvindo. então Quer o que que a eu, gente, quer que eu, quer que eu faça aquele negócio de novo, de tirar e colocar por de favor, novo na. Tá, por só um favor. minutinho. Só para a gente poder ver se consegue estabilizar um pouco mais a internet. O Dr. Davis Ferreira está agora no momento falando para a gente sobre a questão da imunidade. Se a gente pega o vírus, quanto tempo a gente fica, se fica imune ou não, se corre o risco de pegar novamente. Aqui, ele está aqui, vamos adicionar novamente. Ele está explicando como é que funciona a questão da imunidade, do nível da quantidade de anticorpos que a gente fica no corpo. Pronto. Opa, tá. Então, os estudos estão saindo ainda, mas isso é inclusive importante para a vacina, né? A gente não sabe, É, né? Mas tem uma coisa interessante: esses vírus respiratórios, apesar de grande parte desses respiratórios dá para a gente uma imunidade muitas vezes não muito duradoura, talvez uma vacina, por ser administrada de uma forma diferente, ela possa dar para a gente uma resposta de anticorpo até mais duradoura do que a infecção natural,
né? Então, há essa possibilidade também. Né? Mas, infelizmente, a confusão que há em tempo por causa dessa história de anticorpos, se ficam ou não, é porque a gente ainda realmente não sabe. Né? A gente tem pessoas que têm anticorpos e pessoas que vão perdendo esses anticorpos. Como é a história da reinfecção, se a pessoa pode ser infectada de novo, a gente ainda não sabe muito bem se a pessoa foi realmente reinfectada ou se a pessoa, na realidade, ela ficou bem, mas nunca, o vírus realmente nunca foi extinguido de dentro dela e por uma outra razão o vírus volta a replicar novamente e tomar conta do sistema, do organismo. Né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, está sendo um aprendizado diário, né, para os pesquisadores, para os médicos, e então essas questões que são muito importantes, a gente ainda está aprendendo, infelizmente. É verdade. Tem muitas perguntas chegando aqui para a gente responder. O André pergunta se na UFRJ, quando voltarem as aulas presenciais, o grupo de controle do Covid a que o senhor participa fará algum controle técnico de velocidade de troca de ar, circulação de ar na sala, etc. Olha, não só o GT Coronavírus, mas também o GT que foi formado pós-pandemia, né, pela reitora, está sendo discutido tudo isso, né, porque nós sabemos que do jeito que as salas são, inclusive salas no subsolo, tudo isso está sendo revisto, né, a infraestrutura, o problema de ar-condicionado, que volta também para a sala, o mesmo, as escolas de um modo geral. Né? Mas isso tudo. Mas isso tudo só cortou o final. Mas isso tudo está sendo visto não só pelo GT Coronavírus, Mas pela reitoria como um todo e outras unidades. É isso? Porque deu uma. É isso, pronto, voltou. Voltou? Tá, então Voltou. tudo isso está sendo discutido, né, pelos grupos de trabalho da UFRJ para que possa voltar de forma segura. A ideia é voltar de forma segura, porque não faz sentido a gente botar em risco os alunos, que vai acontecer exatamente o que a gente está falando aqui, vai voltar e ter que parar novamente e com perda, às vezes com perda de vidas. A gente tem uma quantidade grande de pessoas jovens na universidade, mas essas pessoas jovens, elas vão voltar para casa e podem ter seus vulneráveis lá, né? E a gente tem um grande número de funcionários e professores também que estão dentro da linha de vulneráveis, né? Então, tudo isso está sendo discutido, sim, né? E pelo que a reitora falou, a gente só vai voltar quando tiver condições de proteger toda a comunidade da UFRJ da melhor forma possível. Entendi. O Bruno pergunta se é possível que o tratamento eficaz ou até mesmo a vacina chegue até o final do ano. Olha, a vacina eu acho difícil, tá? A vacina, apesar de estar sendo apressada, várias etapas, eu acho que nunca a gente vai ter uma vacina tão rápida assim, né? A gente já tem duas que estão em estudos no Brasil, não sei se talvez as pessoas queiram falar um pouco mais disso, mas porque cada fase da vacina, né? A gente tem estudo em vitro, depois estudo em animais, depois estudo a diferença fase 1, 2, 3. Para cada fase dessa, implica em na próxima fase vai ser bem sucedida. E dos estudos dessas vacinas, muitos desses detalhes não são passados, então as pessoas mais otimistas falam talvez meados do ano que vem para uma vacina. Uma vacina, hein? Otimista mesmo, né? E muitas vezes a gente espera estar errado, claro,
né, quando a gente faz previsões, mas mesmo se for meados do ano que vem, vai ser muito rápido, porque a gente sabe da produção de vacinas. Agora, eu nunca vi um movimento tão grande para a produção de vacina. A gente só tem que ter cuidado que tem que ser vacina. A gente não pode deixar de lado a segurança, isso de segurança, né, e eficácia, né? As duas coisas têm que caminhar juntas, né? Principalmente a segurança. Eu acredito, pessoalmente, que o antiviral, o medicamento, vem antes da vacina, né? Que para mim é uma luz, sim, no fim do túnel, onde a gente pudesse onde a gente pode se medicar e não evoluir para grave. E assim a gente poderia voltar com nossas atividades mais ou menos, né? Eu vou dizer mais ou menos normal, ou novo normal, não sei como as pessoas estão chamando agora, né? Então, tem alguns medicamentos que, a meu ver, estão funcionando, né? E os estudos clínicos estão em andamento, né? E mesmo assim, eu falo, pessoal, cuidado com o dado, né? Então, nós temos um que eu estou pessoalmente envolvido, que é a nitazoxanida, que, a meu ver, ela funciona, né? E tem vários relatos de vários médicos. Sumiu sua voz. E, Sumiu sua a voz. princípio, também a Você estava ivermectina falando desse novo está tratamento que tendo você bons resultados acredita, que você também. tem visto bons Oi. resultados. Tenho visto bons resultados, né, com a nitazoxanida, tenho acompanhado estudos, tem estudos clínicos que estão sendo realizados no mundo todo com a nitazoxanida, e a ivermectina também, que são moléculas, né, que já foram, que milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas já foram tratadas com poucos efeitos colaterais, então, a meu ver, são seguras. E, tem funcionado. A gente tem relatos, mesmo no Brasil, de vários médicos tratando, mas não são, e os estudos clínicos estão seguindo, né? Mas alguns médicos resolveram tratar mesmo assim. Então, se você for tratado, que seja por um médico, tá? Não se automedique, porque isso é muito, muito perigoso. Agora, o importante é tratar no começo, né? Outra coisa importante, um dos erros que a gente cometeu, talvez no começo da epidemia, é pedir às pessoas só ir para o hospital quando estivesse com dificuldade de respirar, né? Mas aí a pessoa já está numa fase mais grave. Então, o importante é quando você começar a sentir os sintomas, né? E os estudos agora, eles evoluíram para isso, estudos clínicos, tentar o medicamento vir para a fase do vírus, porque se você entra com antiviral depois, então você não evolui para grave, né? Então, assim, se tem uma mensagem que eu posso passar para vocês para tranquilizar, é que eu acho que isso vai chegar logo no mercado. Os testes clínicos eu acho que estão sendo muito bons, né? E para mim é a luz que eu estou vendo no fim do túnel antes que chegue a vacina. Ai, que bom. Tera Cris, a Tera Cris está comentando aqui se por causa da questão da internet. O professor Davis falou que depois pode fazer novas lives com a gente, sim, mas a gente acha que está Sem conseguindo dúvida, atender né? bem aqui. Boa noite, Carlos. Professor, a gente teve algumas perguntas aqui relacionadas à vacina, e aí uma Uhum. delas era quais seriam os problemas que o senhor vislumbra para uma vacina feita com toda essa pressa? E teve uma pergunta aqui também da Zeluna, que ela perguntou se você poderia explicar rapidamente o processo de criação da vacina, porque ele ficou curioso. Tá, olha, nós temos mais, a última vez que eu vi, talvez mais de 100, ou talvez 130 plataformas diferentes, de empresas diferentes tentando produzir vacina, né? As vacinas, talvez, que estão vindo para o Brasil, que estão um pouco mais avançadas, da Sinovac, que é da China, que é uma vacina de vírus inativado, ou seja, produzem o vírus,
esse vírus é purificado, ele é inativado, então essa é a vacina que produz, então, é injetada nas pessoas e produz anticorpos, né? Essa está sendo testada, se não me engano, com o Butantan, o Instituto Butantan no Brasil. A vacina inativada, ela demora um pouco mais para ser produzida, porque você precisa produzir o vírus e depois inativar, e talvez, por ser uma vacina inativada, você precise de mais de uma dose, talvez, né? Então, a gente também não sabe a eficácia dos anticorpos e tudo isso, né? Como eu falei, muitas das informações a gente não tem, né? Mas a vacina inativada ela é mais segura, sim, porque você não tem vírus ali replicando. Tem a vacina da Oxford, que a FIA está fazendo uma colaboração com a Oxford, eles estão recebendo essa tecnologia para produzir o vírus. É um vírus que, na realidade, eles usam um outro vírus respiratório, o adenovírus, onde tem a proteína do coronavírus ali, né? Esse vírus é um vírus respiratório, na realidade, ele é proveniente de chimpanzé, né, que não replica direito no ser humano. Então, as células são infectadas no ser humano e apenas essas proteínas elas são produzidas e desenvolvem anticorpo, uma resposta celular uma resposta um pouco melhor do que se fosse um vírus inativado. Mas a gente tem também muito pouca informação. Os estudos foram feitos com animais em número muito pouco, e a gente não sabe como isso vai ser no ser humano. Então, assim, a meu ver, a gente ainda está muito longe, porque muita coisa pode dar errado ainda. Eu volto a falar, eu torço para que dê certo, né? Mas a gente sabe que a gente que acompanha vacinas há muito tempo, a gente sabe que cada etapa, inclusive eles já estão fazendo a, as fábricas de vacina antes de saber se a vacina vai dar certo, para que no caso de dar certo, isso seja entregue o mais rápido possível para a população. Tá? Isso tudo é ótimo, mas a gente tem que esperar os resultados, né? E volta a falar, o problema é não pular etapas, o que eu acredito que não vai ser feito, né, de segurança da vacina, mas tem muita coisa que a gente só vê em termos de não só eficácia, mas de segurança da vacina quando a gente começa a vacinar um número grande da população, né? Alguns efeitos adversos, eles são muito poucos, então isso são etapas que a gente vai ter que cumprir. Então, por isso que talvez os mais otimistas estão falando aí em meados do ano que vem, mas talvez um pouco antes, se eu tiver errado. Tomara, né? Vamos Aham. ver, vamos acompanhar. Professor, o Mário, a gente ainda tem um tempinho, alguns minutinhos aqui. O Mário pergunta o que que o senhor acha do coquetel hidroxicloroquina, azitromicina e heparina na primeira fase da doença e para a segunda fase de sintomas mais sérios? Olha, a cloroquina, infelizmente, ficou muito politizada, né? Não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Então, as informações elas se perderam muito, né? Então, assim, eu tenho relatos de muitos médicos que usaram esse protocolo com isso, mas se utilizaram isso no começo, na fase do vírus mesmo, né? E não mais tarde, né? Agora, eu tive relatos também de que não deu certo. Então, assim, mas a grande maioria dos médicos que tem conversado comigo trataram na fase cedo da doença, tiveram alguns bons resultados, sim. Tá? Agora, lembrando que por que esses antivirais, que não são muito antivirais, são feitos para outros agravos, por que tem funcionado, como a nitazoxanida e a ivermectina, que são antiparasíticos, né? Como anti-helmintos ou são dados para problemas de vermes, por exemplo. Essas moléculas que trabalham na célula, no metabolismo da célula, elas alteram o metabolismo da célula de certa forma, porque o vírus ele precisa de uma célula boa, competente, para poder fazer suas partículas virais. Então, se a gente alterar um pouco a célula sem fazer mal para o indivíduo,
né, essa célula ela não vai ser uma boa produtora de vírus. Então, por isso que isso tem funcionado bastante, né? Então, assim, Uhum. respondendo a pergunta, vocês têm que ver que também eu não sou médico, tá? Eu pesquiso muito sobre isso, né? E tenho, claro, muitos contatos, colaborações com médicos, e a gente tem ouvido muitos depoimentos, né? Eu tenho mais prós do que contras, né? Com relação a esse protocolo, mas eu tenho colocado minhas fichas bem mais na nitazoxanida e tenho visto a ivermectina também funcionando muito bem. Ai, perfeito. Muito obrigada pelo esclarecimento. Professora Bianca pergunta sobre o ato de buscar um hospital nos sintomas iniciais versus a exposição maior à carga viral em hospital. Qual seria a orientação para que se busque um tratamento no início? Olha, o ideal era realmente buscar o tratamento logo. Mas o que acontece? O tratamento ainda não está disseminado, né? Assim, tem que esperar os resultados clínicos. Então, se você conhece um médico que está tratando, você contacta esse médico, né? Porque tem muitos médicos que estão tratando, né? Não adianta também você ir a um hospital onde você não vai ser tratado, né? Então, mas isso é um assunto muito complicado e polêmico. Inclusive, até mesmo entre os médicos, existem médicos que vão esperar sair todos os estudos clínicos para começar a tratar. E eu não critico isso. Então, Ah, mas a gente sabe que muitas, por exemplo, de ataques cardíacos em casa, porque estão com medo de ir ao hospital. Então, a gente tem que perder esse medo de ir para o hospital. Está se sentindo mal, vai no hospital sim. O hospital ele tá dividido em Covid e não Covid. A emergência estão fazendo o possível para que as diferentes agravos eles não se misturem, diminui a chance de você ir ao hospital e ser infectado, tá? Então, na dúvida, vai ao hospital sim, tá? E tente achar o médico, talvez, que esteja prescrevendo ou tratando de forma com esses antivirais, né? Mas eu volto a dizer, não se automedique, né? E eu espero que os resultados dos estudos clínicos saiam logo para a gente poder começar com isso, né? aproveitando o gancho dessa sua resposta, tem outra pergunta aqui ainda também, acho que a gente tem 7 minutos. O Mário tinha perguntado a sua opinião sobre telemedicina. Nesse caso, você acha também que ela poderia se aplicar? Não, não estamos ouvindo, sumiu o som. Sim, e tem Ah, tá. sido feito bastante, né? Eu acho que grande Agora, parte agora sim. tá, eu acho que grande parte isso está sendo feito bastante, a telemedicina, tanto na rede privada e também na UFJ está sendo. E a gente não vai poder fugir disso. Eu acho que é uma das coisas boas que essa pandemia trouxe, é a melhora, né, da telemedicina. Eu sei que, por exemplo, na UFJ estão melhorando a questão de internet, dos cabos e tudo isso, para que isso possa ser possível. Então, sim, a telemedicina ela se torna mais importante agora, mas ela já está sendo usada, sim, nessas questões. Entendi. Teve uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Biossegurança, UF. Boa noite a todos. Muito bom revê-lo. Aí botou entre Pessoal, tá aspas aqui, primo. E aí sem eles problema. perguntam. Considerando o histórico das pandemias por vírus respiratórios, você acredita que elas podem estar se tornando cada vez mais frequentes? Se teria essa tendência? Faz a pergunta de novo, desculpa. Deixa eu ver aqui. Considerando o histórico das pandemias por vírus respiratórios, você acredita que Ah, elas podem estar se tornando cada vez mais frequentes? Uma tendência? olha, olha, a gente está. Isso tem a ver com o aumento do número de população, e, não só climáticos, mas aumento a cultura das pessoas. A gente está invadindo floresta, a gente está chegando mais. Sabe, em 2002 veio o SARS, depois de 2012 o MERS. Cada 10 anos a gente está tendo aí uma epidemia de coronavírus só, né?
A gente tem vários vírus, como influenza, então a gente tem que estar preparado, porque a população está ocupando o mundo, cada vez mais aglomeração, a velocidade de viagem muito rápido por causa dos aviões que nós temos hoje. Então, a gente tem que aprender com essa pandemia e tem que se preparar melhor, sim, né? Então, a gente tem que estar alerta, sim, para outros agravos, não esperar que vai demorar 20, 30 anos para chegar outro, a gente tem que estar preparado. É verdade. O Chica, acho que o Dr. David já comentou sim sobre a volta às aulas. Depois a gente pode fazer uma nova live. O nosso tempo está quase acabando. A gente tem só mais 4 minutos para poder conversar aqui. E aí o professor já tinha se disponibilizado. Acredito que a gente vai ter uma oportunidade de ter uma nova live para poder tirar mais dúvidas sobre o Covid-19. Não teremos, professor? A internet deu uma pequena oscilada aqui. A gente espera que na próxima live a gente consiga. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Oi, tô aí. Tô te Estava ouvindo, sim. falando. Vai ser um prazer voltar. Ai, que bom. Então, só para a gente poder encerrar essa live e a gente em breve a gente divulga quando vai ser a próxima para a gente poder tirar mais dúvidas, porque a gente abriu para perguntas de quem está assistindo a gente e eu fiquei com várias dúvidas aqui ainda de Tá. Eu perguntas. vi muitas pessoas aí, o pessoal da UF, né? O primo Luiz, o Vinícius, o pessoal que está aí. Eu espero que todos os ouvintes, né, tenham sido um pouco esclarecido e eu fico à disposição realmente. Esse assunto, como eu falei, o que a gente fala hoje, talvez semana que vem tenha novidades diferentes, né? Mas só à disposição, tá, Milena? Foi um prazer estar com vocês aí. Tá ótimo, obrigado. Crica, a live vai ficar salva no IGTV. Caso você queira assistir no início, a gente falou sobre essa retomada das atividades presenciais, sobre aulas para crianças pequenas, o retorno das aulas. Então, professor, só para a gente encerrar, você teria alguma mensagem para poder passar para quem está assistindo a gente, que está preocupado com esse retorno, com esse novo normal que está surgindo aí em relação agora à pandemia da Covid-19? Olha, a ideia é não deixar o vírus do medo ser pior do que o coronavírus, tá? Vamos seguir as regras direitinho, uso de máscara, higiene das mãos, tá? Se possível, evitar aglomeração. Se você é vulnerável, principalmente, vamos pensar nos outros. Se a gente fazer isso, se isso for cultural na nossa população, a gente vai diminuir bastante o grau de transmissão desse vírus, até que a gente possa, de uma vez por todas, vencer, né? E a gente vai vencer, tá? Fica tranquilo. Vamos vencer, contamos com a sua colaboração aí nessa luta para poder vencer o coronavírus e a gente agradece muito sua disponibilidade. Eu estava escrevendo aqui, mas porque perguntaram qual é o seu Instagram, é Davis Fernandes Ferreira, e Isso. no post que a gente fez tem lá o arroba do Instagram dele, e nesse post que eu vou fazer agora do IGTV, com a nossa live salva, também vai ter. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e espero em breve poder tirar mais dúvidas com o senhor. E para quem. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E para quem está assistindo a gente aqui, amanhã vai ter uma live especial só que vai ser no Facebook porque vai ter mais pessoas. É a Fátima Marques, psicóloga, com a psiquiatra Fátima Vasconcelos e com a Juliana Duarte, instrutora de Mindfulness, falando sobre saúde mental. O que é e por que as pessoas querem tanto, né, ter a saúde mental. No Facebook amanhã às 6h30, tá bom? A gente espera vocês lá. Uma boa noite a todos.